Ok, estamos de volta, mais uma aula de gramática da língua portuguesa e hoje estaremos estudando os processos de formação de palavras. As palavras se formam, algumas palavras se formam a partir de determinados critérios, a partir de determinados processos e é isso que nós vamos estudar hoje. Matéria importante para a sua prova de concurso. Me acompanhe. As palavras se formam principalmente pelo processo da derivação e pelo processo da composição. São os dois principais processos de formação de palavras, derivação e composição. Mas também existem aqueles processos secundários, como o hibridismo, como a onomatopeia, sigla, abreviatura. Vamos passar por todos, mas dando maior ênfase à derivação e a composição. Muito bem, iniciemos os nossos estudos sobre derivação. Derivação são palavras derivadas de outras, né? E aí essas palavras derivam de outras, seja por meio de prefixação, de sufixação, prefixação e sufixação ao mesmo tempo, seja uma derivação regressiva, uma derivação imprópria. Tudo isso nós vamos estudar a partir de agora, sempre com exemplos, para que o seu aprendizado seja completo. Muito bem. Um dos processos de formação de palavras, um dos mais importantes, é a derivação, e a derivação pode ocorrer por prefixação. Você pega o radical de uma palavra originária, de uma palavra primeira, a este radical você acrescenta, Você acrescenta um prefixo, você põe antes do radical um prefixo, e aí nós teremos uma palavra derivada, através do processo de derivação por prefixação, como nós temos aqui nos exemplos. Olha. Desanimar. Animar seria a palavra primeira. Aí você põe aqui o prefixo des. Nós agora temos uma nova palavra, desanimar. Uma palavra formada por derivação prefixal, porque foi somente acrescentar um prefixo ao radical de uma palavra primeira, A palavra originária. Mesma coisa nós temos em recolocar e infeliz. Veja que feliz é a palavra primeira, bastou colocarmos um prefixo e temos infeliz, uma outra palavra formada através da derivação prefixal, certo? E também podemos ter a derivação sufixal. Aí nós estamos acrescentando ao radical da palavra um sufixo, lá no finalzinho, Mais um processo de derivação, desta vez por sufixação, como nós temos em vandalismo. Vandalismo, a palavra primeira é vândalo. Aí você mantém o radical íntegro até o L, acrescenta um sufixo ismo e surgiu vandalismo, uma nova palavra, derivação por sufixação. Legalmente, legal seria o radical da palavra primeira, e mente, um sufixo, você criou também uma outra ideia. Saboroso, sabor, acrescentou o sufixo oso, temos saboroso. Muito bem. Então, já vimos dentro do processo de formação de palavras por derivação duas classificações, duas modalidades, a derivação prefixal e a derivação sufixal, mas temos ainda outras derivações, como por exemplo, a derivação que ao mesmo tempo é prefixal e sufixal, porque ao mesmo tempo eu pego um radical de uma palavra primeira, acrescento um prefixo e acrescento um sufixo, fazendo uma nova palavra. Veja o que nós temos aqui. Eu tinha como palavra primeira feliz, é a palavra origem, mas aí eu acrescentei um prefixo in, um sufixo mente, e veja, eu tinha um adjetivo e acabei criando um advérbio, Infelizmente. Da mesma forma aconteceu com paciente. Eu tinha paciente como palavra primeira, prefixo, sufixo, o que criamos? Impacientemente. Aí nós estamos diante de vocábulos formados pelo processo de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo.
você vai sempre saber que nós estamos diante de uma derivação sufixal e prefixal ao mesmo tempo, para não confundir com a próxima, que é a parasintética, quando se você, por exemplo, apagar aqui o in, apagar o prefixo, o que fica, felizmente, existe esse advérbio? Existe. Então, você já sabe que está diante de uma derivação prefixal e sufixal, porque também se eu apagar o mente, apaguei o mente, infeliz existe? Existe. Mesma coisa, olha, pacientemente, impaciente, sempre que a palavra é formada com acréscimo de um prefixo e de um sufixo, e se eu apagar, seja o prefixo, seja o sufixo, o que sobrar uma palavra com sentido, processo de derivação por prefixação e sufixação, porque diferentemente acontece na derivação parasintética. Na derivação parasintética, eu também vou me valer de um prefixo e um sufixo. Vou ter uma palavra origem, vou acrescentar prefixo e sufixo, aí aparentemente você diria, então eu estou diante de uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Não. A doutrina, né, que os gramáticos chamam de derivação parasintética, porque, observe este exemplo, a noite ser. Certo que eu tenho noite como palavra primeira. Certo que eu acrescentei o prefixo a e o sufixo se. Prefixação, sufixação. Mas observe que se eu apagar o prefixo, noite ser, o que restou não existe. Não é uma palavra que tenha sentido. Observe também que se eu apagar o se, o sufixo se, a noite, o que sobra também não faz sentido. Então, diante de uma construção dessa, é o que se repete em embelezar, em desalmado, nós temos uma palavra formada pelo processo de derivação parasintética. Na derivação parasintética, eu preciso de um prefixo, eu preciso de um sufixo, certo, formei. Porém, se eu apagar esse sufixo, ou se eu apagar esse prefixo, o que sobra não é uma palavra com sentido na língua portuguesa. Certo? Então, gente, só para a gente recapitular, para não perdermos aí o aprendizado, né? Essa linha de raciocínio. Nós estamos estudando os processos de formação de palavras, vimos que os principais é derivação e sufixação, estamos estudando a derivação, já vimos derivação prefixal, já vimos derivação sufixal, já vimos derivação ao mesmo tempo prefixal e sufixal, acabamos de ver derivação parasintética e agora vamos para frente, né? Nós vamos para a derivação regressiva. Veja que são muitas as classificações da derivação. Na derivação regressiva, você observe que existe uma perda, certo, de elementos, uma perda, a palavra primeira aqui, lutar, que é o verbo, você perdeu alguma coisa e você fez o substantivo luta, né? O substantivo abstrato. Veja que no verbo realçar, uma descendência foi perdida e você fez realce, né? Também diante de outro substantivo abstrato. Arrochar, perdeu alguma coisa e você fez arroxo, derivação regressiva, porque existe aí uma perda de elementos fonéticos da palavra e você cria uma outra. Isso é derivação regressiva. E temos ainda a chamada derivação imprópria. Sexta classificação da derivação, sexta e última. Derivação imprópria. Certas palavras pertencem naturalmente a uma determinada classe de palavras. As classes de palavras, as 10 classes de palavras. Naturalmente aquele vocábulo pertence à classe X, mas a depender do contexto em que ele está inserido, a depender da forma como a frase foi construída, aquele vocábulo que naturalmente pertence a uma determinada classe de palavras passa a pertencer a uma outra. Como nós temos aqui no exemplo.
o verde da bandeira tremulava. Verde é adjetivo, né? Naturalmente adjetivo. É adjetivo verde, mas não é em uma construção como essa. O verde. Esse artigo aqui definido está tornando a palavra verde, que comumente é adjetivo, está transformando em um substantivo. O verde da bandeira, né? Tremulava. O vermelho do sangue era o que mais escandalizava. Então observe que estamos diante de uma derivação imprópria. Porque imprópria? Não é próprio, não é natural, não é comum que verde seja substantivo, mas pode ser, a depender, né, da forma como ele esteja aparecendo aí na frase, como a frase seja construída. Veja que aqui ele está determinado, e se é determinado por um artigo definido, então nós estamos diante, também poderia ser um artigo indefinido, estamos diante de um substantivo e não de um adjetivo, por isso derivação imprópria. Outro exemplo, congestionamento monstro. Congestionamento monstro. Monstro é um substantivo. Mas veja que numa construção como esta, está funcionando como se adjetivo fosse. Congestionamento monstro, qualificando o congestionamento, mais um exemplo de derivação imprópria. Pronto. Com isso, nós encerramos o processo de formação de palavras por derivação, né? Derivação que ocorre através de 6 modalidades diferentes. Vimos todas as 6 agora e vamos avançar, né? Nós vamos agora para composição. O outro importante processo de formação das palavras é a composição. As palavras se formam por composição. As palavras se formam por derivação, também por hibridismo, também por abreviação, por sigla, por onomatopeia, mas os dois mais importantes, derivação e composição, acabamos de ver a derivação, chegou o momento de estudarmos composição. E a composição também possui 2 classificações. Existe a composição por justaposição e existe a composição por aglutinação. Observe. Passatempo, você pegou 2 palavras, veja que não estamos mais naquela história da nova palavra surgir por questão de pôr um prefixo ou um sufixo, não é derivação, estamos agora tratando de composição. 2 palavras se juntaram para formar uma terceira. Passatempo, passa, verbo passar, tempo, o substantivo tempo, passatempo. Se juntou, nós temos agora uma nova palavra, né? Mesma coisa em autoescola, auto, o prefixo aí de origem grega e escola, certo? Surgiu uma nova palavra. Rodapé, guarda-chuva, pelo mesmo caminho, sempre 2 palavras se juntando para formar uma terceira. Agora observe. Na justa posição, nós não percebemos perda de elementos morfológicos, ou seja, nenhuma das palavras que se junta vai perder alguma coisa. Vai perder algo em sua extensão. Está na íntegra, passa na íntegra, tempo na íntegra, alto na íntegra, escola na íntegra, guarda e chuva, roda e pé. Veja que nenhuma das 2 palavras perdeu integridade morfológica. Marque isso, viu? Na justa posição, nós não constatamos perda de integridade morfológica de qualquer dos elementos que se somam para formar uma terceira palavra, né? Você vê que aqui estão todos na íntegra, o que não ocorre com aglutinação. Quando estamos diante do processo de formação de palavras por composição aglutinativa, composição através de aglutinação, aí nós temos também 2 ou mais palavras se somando para formar uma terceira, só que aí vamos verificar perda na integridade morfológica de um elemento ou mais de um, certo? Veja aqui, veja por exemplo planalto. Nós temos a palavra plano,
somada com a palavra alto e fez planalto. Mas observe que plano perdeu. Plano não manteve a sua integridade morfológica. Plano perdeu essa letra aqui, ó. Planalto. Aí isso se chama aglutinação. Palavra formada por composição aglutinativa. Verificamos a mesma situação em embora, né, que em boa hora. Veja que também nós estamos perdendo o elemento aqui no boa. Estamos perdendo esse A, né? E as palavras se somam para formar uma terceira, porém com prejuízo de sua integridade morfológica. É o caso de rodovia. Roda mais via, rodovia. Cadê o A da roda? Certo? Nós temos aí um prejuízo na integridade morfológica do vocábulo que se soma para formar uma terceira palavra, e isso se chama composição por aglutinação. Palavras somadas através do processo de formação das palavras composição aglutinativa. E muito bem, muito bem. Vimos os dois principais processos de formação de palavras, a derivação e a composição, e agora vamos passar rapidinho por outros processos de formação de palavras, a exemplo do hibridismo, né? Hibridismo aqui nós temos línguas diferentes se juntando para formar uma palavra como sociologia, né? Nós temos sócio do latim, logia do grego, aí fez sociologia. Isso chama-se hibridismo, processo de formação de palavras chamado de hibridismo. Abreviação, mais um processo. Simples, né? Pneumático que faz pneu, abreviou, muito simples. Mais um processo de formação de palavras, onomatopeia, aí de repente é uma palavra formada lembrando o som que aquele objeto emite. Então aqui é tic-tac, né? Nós teríamos o reco-reco. Então isso são palavras formadas por onomatopeia. E por fim, sigla comum, né? Sigla Organização das Nações Unidas, aí nós temos ONU, Organização Mundial da Saúde, e nós temos OMS e tantas outras siglas. Gente, é isso que nós temos para passar para vocês sobre os processos de formação de palavras. Mas, se você quer aprofundar o assunto, se você quer aprofundar formação de palavras, sugiro que você procure aqui no nosso canal uma aula em que é totalmente dedicada à resolução de questões sobre processos de formação de palavras. Questões de concurso, para você testar os seus conhecimentos, para você aproveitar e revisar regras gramaticais importantes. No nosso canal nós temos uma aula exclusiva para a resolução de questões sobre processos de formação de palavras. Agradeço a sua audiência e convido você para o nosso próximo encontro. Até breve.